E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o personal Fábio Vilas Boas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os benefícios da musculação para as pessoas que têm transtorno do espectro autista. Então esse vídeo é muito sério, peço muito a atenção de vocês porque este transtorno, vale lembrar que isso é um transtorno e não uma doença, já que não existe cura, carrega muitos preconceitos e que muitas pessoas têm muito a aprender com esses indivíduos. Mas antes, já peço a vocês, já deixem seus likes, verifiquem suas inscrições, clica no sininho para ativar as notificações. Sem mais delongas, roda a vinheta. Afinal de contas, o que é o transtorno do espectro autista, ou TEA, se for abreviar, ou simplesmente autismo, como preferirem? É o transtorno de neurodesenvolvimento que causa problemas sociais e comportamentais. E normalmente o indivíduo com autismo ou transtorno do espectro autista, TEA, apresentam características como dificuldades de controle visual, dificuldades de interação, não imitam. O que é isso, né? Sabe quando a criança vê o pai e a mãe fazendo algo e quer fazer também? Isso não acontece tanto no indivíduo com espectro autista. Não atendem quando são chamados, normalmente eles ficam alheios à situação, com um foco em algum determinado movimento ou algo que despertou realmente a atenção e normalmente não atendem, ficam um pouco alheios quando são chamados, podem não realizar o sorriso social, isso depende do nível, são três que nós vamos falar a seguir, não compartilham atenção, podem estar dentro de um grupo onde todo mundo está focado em algum determinado objeto, alguma determinada atividade, mas o indivíduo com um transtorno do espectro autismo está com um foco em alguma outra coisa, alheio a isso, não buscam atenção. Isso me faz lembrar de uma situação em que eu estive atendendo na academia um garoto com o espectro autista, eu diria acho que nível 2, já um comportamento um pouco mais apresentava mais dificuldade para aprender as coisas, de desenvolvimento, tinha que dar uma certa atenção, principalmente na questão da segurança, né? E aí, de repente, ele parou a atividade. Olha, eu não gosto que fique me olhando muito. Tudo bem, procurei mudar a minha abordagem, procurar estar em outro lugar que não parecesse que eu estivesse olhando para ele fixamente, mas sim olhando para o movimento e cuidando da segurança, para que ele não fizesse um movimento que o machucasse. Eles apresentam dificuldade de transições. Normalmente, um indivíduo com espectro autista ele tem um hiperfoco em alguma determinada atividade ou alguma coisa e fica fixado naquilo. É um hiperfoco. É muito comum de ver. E para mudar de atividade, está fazendo uma atividade, vamos mudar de atividade, não sei o quê. Para ele mudar é muito complicado. Normalmente todo mundo muda sem problema nenhum, mas uma pessoa com espectro autista tem uma dificuldade para mudar de atividade. Dificuldade de controle motor, isso aqui é muito importante, tá? Que todos os profissionais saibam que todos os indivíduos com espectro autista têm algum grau de dificuldade de controle motor, dificuldade de coordenação motora, às vezes apresentando até hipotonia. Já atendi vários casos também. Atraso na fala, dependendo do nível, nem desenvolve a fala, isso é muito sério, pessoal. Movimentos estereotipados ou atípicos, é muito comum que geralmente o pessoal fala, eles têm alguma mania, um movimento repetitivo, e isso é muito comum também. Às vezes você observa que uma pessoa com espectro autista tem o hábito de balançar o corpo para frente, para trás, para o lado, balançar as mãos, as pernas, tem algum movimento repetitivo, né, que é como se fosse um ritual deles. Antes de iniciar uma atividade, sempre fazem algum movimento e não param. Às vezes ficam pulando, girando,
já vi isso acontecer em situações em que eu estive trabalhando. Não usam a comunicação não verbal, o que complica um pouco ainda mais a comunicação. Muitas vezes eles não desenvolvem a fala e também não desenvolvem a comunicação não verbal, não apontam, não fazem nada, realmente ficam um pouco alheios. Então o profissional tem que ter uma abordagem muito especial para isso, para lidar com isso, também poder entender esse indivíduo numa situação dessa. Às vezes é necessário uma ajuda do pai, mãe responsável para ajudar o profissional a entender e a chamar ele, enfim. Comportamentos sensoriais atípicos. Isso aqui é muito sério, que é muito comum também pessoas com espectro autista se sentirem incomodadas em ambientes barulhentos, com pessoas falando alto. Então, é muito importante que o ambiente esteja com volume de música controlado, afastar esse indivíduo de lugares barulhentos, de pessoas falando muito alta, aparelhos muito barulhentos. Então, só que é muito importante que todo profissional tenha para entender melhor uma pessoa com espectro autista e também apego a objetos, né? Eu já falei algumas vezes aqui que normalmente um indivíduo com espectro autista ele tem um hiperfoco em alguma coisa e também um apego a algum objeto. E quando eles se apegam a um brinquedo, uma criança quando se apega a um brinquedo, não larga por nada. Não adianta você falar, olha, vou te dar um melhor, vou te dar um ursão de pelúcia 10 vezes maior que esse aí, não adianta. Se ele pegou carinho, se ele se apegou àquilo, não adianta. Deixa, respeita, tudo bem? E como eu já falei, são 3 níveis. Então vocês imaginam essas características sendo mais leves no primeiro nível, onde o indivíduo apresenta pouca necessidade de acompanhamento. O nível 2 já é um comprometimento um pouco maior, muitas vezes precisa de um acompanhamento maior. Já tive casos em que eu trabalhei com um indivíduo com espectro autista, em que a mãe estava sempre junto, o pai, um responsável estava sempre juntos, eu já observei isso também. E o nível 3, que é ainda mais complicado, esse precisa de ajuda o tempo todo. Esse, inclusive, é um nível onde muitos têm a característica de não desenvolver a fala, não desenvolver a comunicação, e exige bastante carinho, bastante técnica por parte do profissional que os atendem. Agora eu quero falar de um assunto, uma parte mais séria desse vídeo, é a questão do preconceito que roda em torno do espectro autista, né? Porque eu falei agora há pouco algumas características e muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o autista ele não presta atenção, ele não quer saber de nada, ele vive no próprio mundo dele. Conheço várias pessoas que ficam viajando quando estão explicando, que às vezes fica lá chacoalhando, fica lá mexendo a mão, deve ser autista. Muitas vezes isso começa por causa de educação na infância mesmo, né? Provavelmente o pai e mãe já explicou para uma criança, o autista é um menino, uma menina que vive no próprio mundo. Então na minha sala tá cheia, porque tem vários coleguinhas que nem prestam atenção na aula, então começa disso. Então é uma coisa muito séria. Então o pai, mãe, que vai na hora de explicar isso, olha, eles têm dificuldade de prestar atenção em algo, mas não significa que todo mundo que tem dificuldade de prestar atenção seja realmente autista. Não é todo mundo que balança a mão, fica balançando a cabeça, é autista. Todo mundo tem pelo menos uma dessas características. E não é somente por uma ou outra características que faz com que essa pessoa seja diagnosticada como autista. O diagnóstico disso é apenas clínico. Isso significa que para certificar se uma pessoa é autista é necessário observar comportamento, analisar as informações, uma série de procedimentos
que são feitos para analisar isso, para realmente diagnosticar um questionário. Não é uma coisa tão simples assim, não é simplesmente marcar xizinho, apresenta dificuldade de interação, apresenta dificuldade motora, então seu filho apresentou a maioria do seu filho autista. Não é assim que funciona. Então, muito cuidado com esses estereótipos, esses preconceitos, tudo bem? Enfim, pessoal, antes de falar dos benefícios da musculação para pessoas com transtorno do espectro autista, eu peço a vocês que, se vocês acham que este conteúdo agrega valor, que é relevante, conto com a ajuda de vocês para deixarem o like de vocês. Clica no sininho, verifique suas inscrições para que o YouTube reconheça esse canal como produtor de conteúdos relevantes. Assim você me dá uma força gigantesca e me mantém mais motivado a produzir mais conteúdos, já que o foco principal aqui sempre foi e sempre será a saúde em primeiro lugar. Embora eu já tenha tocado em outros assuntos, mas eu nunca vou deixar de focar na saúde das pessoas e nos benefícios que a musculação traz. E como eu atendo muitas pessoas com transtorno do espectro autista, sendo crianças, adolescentes e até adultos em diferentes níveis, eu resolvi trazer esse assunto um tanto sério aqui, porque infelizmente eu vejo colegas que não estão sabendo lidar com isso. E qual que é o problema aqui? Falta de cuidados. Mas, enfim, primeiro, os benefícios semelhantes às pessoas que não têm o transtorno do espectro autista. Melhora da força. Muitas crianças têm dificuldade de se comunicar, às vezes por falta de força mesmo. Até a falta de força acarreta nessa dificuldade. Falta de força para se levantar, para se locomover. Por isso que muitos têm esse problema para se locomover, por falta de força. Então a musculação vai ajudar nisso também. Tudo bem? Falta de coordenação. Pode não deixar 100%, ainda mais que depende do nível, o problema de coordenação, de locomoção é grande, mas a musculação também ajuda isso, porque ensina o indivíduo a controlar os movimentos, psicomotricidade e convívio social também. Então, não podemos pensar que, se o autista ele não consegue interagir, ele fica alheio, ele está condenado a ser dessa forma para sempre. A atividade física, em conjunto com alguma pessoa de confiança, um responsável, um pai, uma mãe, pode amenizar esse problema e ajudar com que essa pessoa se comunique mais, melhore sua comunicação, melhore amenize essas características, né, mesmo. Já vi casos de adolescentes, como eu já atendi, que melhorou a comunicação dele. Melhorou, pelo menos antes ele mal gesticulava, mas passou a gesticular mais, então ficou muito mais fácil de entender o que ele estava querendo dizer, mesmo com as dificuldades, características, mas a musculação, o esporte ajuda sim. No entanto, como eu já falei, o maior cuidado deve ser por parte do profissional que os atende. Ele deve estar ciente dessas dificuldades, dessas características, que muitas vezes tem dificuldade na fala, de se comunicar. Então, muitas vezes, o indivíduo com transtorno do espectro autista vai estar acompanhado de um responsável, do pai, que muitas vezes vai funcionar como se fosse um tradutor da linguagem. Então, o pai está acostumado a ver o filho e passa a entender o que ele está querendo dizer. E funciona como se fosse um intérprete ali. Isso já aconteceu comigo. Às vezes o pai fala, ele quis dizer que ele está gostando, que esse exercício é o que ele mais gostou, que ele queria fazer mais esse, né? Para você ver o hiperfoco que muitos indivíduos com espectro autista apresentam, né? Eu já passei exercícios que ele gostou tanto que ele não queria mais parar. Era engraçado, né? Até é bonitinho assim de ver, para vocês entenderem. Então, se ele de repente gosta de um exercício, passa mais exercícios semelhantes àquele, lógico que ele tem aquele hiperfoco e tem aquela dificuldade de transição, falar, esse tá bom, vai ter que ter uma certa, vai ter que saber, ter um jogo de cintura na hora de mudar de exercício.
Vou passar um exercício semelhante, bem parecido, mas que pega diferente, pega um músculo diferente, você vai gostar, algo desse tipo, né? Tem que ter esse manejo por parte do profissional também, passar exercícios semelhantes, variar, mas de maneira semelhante aquele exercício, para que não gere descontentamento por parte do indivíduo, né? Isso já aconteceu. Então, quando isso acontece com um aluno que tem o transtorno do espectro autista, eu procuro trabalhar dessa forma, passar exercícios semelhantes ao que eles gostam. Sem contar que o profissional também deve ter paciência por causa das dificuldades de coordenação. Então, às vezes não vai adiantar ele ficar falando, ó, abre o joelho, flexiona o joelho, fica. Então tem que ter uma paciência, em hipótese alguma, gritar. Porque o autista ele tem uma certa dificuldade de ficar em ambientes barulhentos, isso pode incomodar. Então, muito cuidado também com o volume da música dentro do lugar. Já teve vezes que chegou um aluno autista para eu atender e eu pedi para a recepção abaixar um pouco o volume da música, porque eu sei que aquele aluno era um pouco mais sensível e, em hipótese alguma, gritar com o aluno, caso ele esteja com muita dificuldade, vai ter que ter paciência e tomar muito cuidado com os toques, pessoal. Muitas vezes eles também não gostam de ser tocados e às vezes eu vejo falta de manejo de alguns profissionais que às vezes além de tocar força o movimento, oh, é assim, desce, não sei o que, cuidado com isso, pessoal, evita isso. Façam um movimento vocês na frente deles, ó, é assim, ó, vou fazer, vamos fazer junto, né? Dessa forma, para que o indivíduo com o tempo ele vai atendendo, vai entendendo a situação, beleza? Entre outras situações, entre outras sugestões que eu deixo para vocês. Então, muito cuidado, procurem ter paciência, porque é um caso complicado, dependendo do nível do autismo, dependendo do nível da condição, ainda mais se for um nível 3 que é mais severo, vai ter que ter muito mais cuidado ainda. Então, se tiver um personal mais experiente, um professor mais experiente, vai ser bom. E aí você vai manter aquele aluno com autismo dentro da sua empresa, da sua academia, beleza, pessoal? Enfim, pessoal, gostou do vídeo? Eu espero que vocês tenham aprendido algo, que isso tenha agregado valor. Você, profissional, colega, se você está atendendo algum aluno ou uma aluna com um transtorno do espectro autista, espero que isso possa ajudar vocês a reverem certas posturas e identificar, nossa, estou errando nisso, então vou ter que tomar cuidado, procurem estudar mais nisso, porque o transtorno do espectro autista é uma das condições que mais exigem cuidado de nós profissionais, todos os profissionais da saúde, beleza? Então procura, em primeiro lugar, também ter intimidade. Quando eu digo intimidade, não ter o direito de tocar essas coisas, mas, sabe, ser amigo. Quando você mostra que você está ali para ajudar, você ganha essa pessoa. Pode ter certeza disso. Então, seja calmo, tranquilo e boa sorte aí. Valeu? Enfim, eu sou o personal Fábio Las Boas, é um prazer estar com vocês. Espero que esses conteúdos agreguem valor a vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, verifica suas inscrições, clica no sininho para ativar as notificações. Me siga nas demais redes sociais, tanto o YouTube quanto o Facebook, seja por onde você estiver vendo. Personal Fábio Vilas Boas. Instagram e TikTok também, @personal Fábio Vilas Boas. São as redes sociais onde eu divulgo o meu trabalho. Tudo bem, pessoal? E se você deseja ter um programa de treinamento que leve em consideração os seus objetivos, quantas vezes por semana você treina, quanto tempo você tem para treinar por dia, se você tem alguma lesão, como uma calcificação errada, eu estou disponível com o meu trabalho de assessoria esportiva. E aqui está o meu QR Code para você apontar sua câmera ou o número do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e aí a gente inicia uma conversa, faço uma anamnese, vejo tudo o que você tem em mente e aí eu inicio o meu trabalho para te ajudar a ser a melhor versão de si mesmo, uma pessoa mais saudável
e ter os seus objetivos realizados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.